Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso lindo podcast Corações Sem Padrões. Hoje tenho uma convidada que me é muito querida, chama-se Fátima, é professora da primária e como estamos aqui quase no regresso às aulas, eu acho muito importante nós termos uma conversinha às duas, no sentido de também podermos contribuir para que os pais lá em casa se possam inspirar e possam estar mais descontraídos neste novo ano letivo e possam realmente ouvir aqui a nossa maneira de ver o mundo que em muitas dinâmicas é muito semelhante. Antes de mais, antes de começarmos a nossa conversa, e se me permite, eu gostava de mandar um grande beijinho à minha professora da primária, Hilda Figueiredo, porque as professoras da primária são um grande marco na nossa vida. Eu tive a honra de ter uma professora maravilhosa que sempre me incentivou a expressar a minha criatividade. Eu sei que há muitas coisas que eu faço na minha vida hoje em dia e que me sinto corajosa porque realmente tive este marco na minha infância de uma mulher que sempre me aplaudiu a ser eu própria, mesmo na minha rebeldia natural e assim, portanto, um grande beijinho para a minha querida professora da primária, Hilda Figueiredo. Pronto. Fátima, vou pedir, por favor, que se apresente. Quem é a Fátima? Sou Fátima Fernandes, sou professora do primeiro ciclo. Comecei com outro nível de ensino, com o nível de ensino de segundo ciclo, mas praticamente quase 38 anos que estou em funções do primeiro ciclo, com o contacto com as crianças dos 6, ou vamos lá, dos 5 até aos 11 anos, mais ou menos, relativamente, que são idades de crescimento maravilhosas. É quando o ser humano desperta para tudo e que nos fazem felizes dentro dos muros da escola. É ali que eles são muito mais espontâneos na escola do que são na família, é ali que eles crescem, se nota o crescimento desde do primeiro ano até ao quarto ano, eles vão surgindo etapas maravilhosas. Qualquer ser humano adulto que entra dentro de uma escola sabe que inicialmente a pessoa pode ir com uma tristeza de casa, chega dentro do muro da escola, desapareceu. Porque somos felizes lá dentro, todos nós somos felizes dentro da escola. Na escola o mundo é outro que não é cá fora. Pois é, porque as crianças quase que têm um instinto, não é? De fazer aqui uma limpeza, porque elas são tão lindas, tão puras, tão genuínas. Quando nós estamos em contacto com as crianças, nós próprios, não é? Somos transportados para aquele mundo tão, tão genuíno. É verdade, Concorda? concordo, porque eles não têm ainda a parte social toda inserida, nem os preconceitos, nem os estereótipos, eles são naturais. Tão lindo. São naturais em tudo, até na criatividade. Aí é mesmo por aí que eu vou já entrar. A criatividade é algo que a escola deveria incentivar nesse campo, nessa exploração da criatividade. Sente que estamos aqui todos muito focados nas competências, na aprendizagem dos conteúdos, muito mais do que na criatividade? Neste momento eu digo que a educação deu um salto muito forte na criatividade em termos de proporcionar ao aluno a expandir os seus próprios talentos e até descobri-los, principalmente descobri-los. Nos últimos anos houve uma preocupação muito forte de se descobrir os talentos dos alunos, de se poder dar especial foco pedagógico à expressão artística, a todo o tipo de expressão, e nós descobrimos cada vez, noto isso desde há 38 anos para cá, cada vez estamos a descobrir mais talentos, cada vez mais prematuramente na escola. Bom. E é uma parte que eu me sinto muito feliz. Ai, que bom. A sério. Muito feliz. Os programas de português, de matemática, de ciências estão lá, mas nada impede que se faça essa parte de transversal e ao mesmo tempo o currículo também o exige, porque existem essas disciplinas, de se desenvolver nos alunos competências a nível artístico. E o nível artístico está em todo o lado. E como é que uma professora da primária consegue, assim, numa fase inicial, entender qual é o talento daquela criança? Como é que os talentos se manifestam? Principalmente no início, começa pela expressão natural do aluno, o deixar envolver-se. Depois nós começamos a seguir os programas
que dão muito de forte nessa incidência, ou seja, nós começamos a explorar a expressão musical, a música, e começamos a ver que aquele aluno pode não gostar, que já aconteceu, não gostar de cantar, mas que gosta de ter conhecimentos sobre música, saber quem foram os maiores ou aqueles mais conhecidos músicos mundiais. E aqui está a diferença entre há décadas atrás e agora. Começa-se muitas vezes por ir acompanhando o aluno a saber quem foi este músico, o que é que ele fez, quais eram onde é que ele se focava, para depois o aluno ter gosto em aprender mais. Há alunos que não gostam, por exemplo, eu estou no primeiro ciclo, que não gostam de canções infantis. Que giro! Começamos a descobrir cada vez mais isso. Não gostam de canções infantis, mas se lhe falarem Mozart, eles gostam. Portanto, o professor, ao longo de algum tempo, vai-se começar a perceber que aquela criança já não gosta ou não estava nela a canção infantil porque a cantou, porque vibrou com ela anos antes, porque teve a sorte, e temos a sorte deles cada vez entrarem mais cedo na escola, na pré-escola, no jardim de infância, e ele começou, já está a crescer, já está a querer saber mais. Portanto, o mundo também tem visto de bom, está com um leque maior, há constrangimentos na pesquisa, mas os alunos gostam de pesquisar, gostam de saber quem foi, como chegou lá, curiosidade da infância, onde é que viveu. Exato. Portanto, em termos de curiosidade, em termos de biografia de um músico, de um artista, e depois cada vez há mais técnicas pedagógicas e estratégias pedagógicas para se começar a ver essa diversidade. E é aqui que o professor, a nível pedagógico e de olho atento, vai ver, sim, este aluno não gosta de cantar uma canção, mas este aluno gosta de conhecer coisas muito mais amplas e mais específicas sobre a música, como há na parte artística, não é? Hoje em dia começam a aprender a nível artístico certos pintores, mais virados uns para o balé, outros virados para a pintura, começam a conhecer primeiro o artista e depois é que vem se de facto é o tipo de artista que gosta pelas suas características, ou se por acaso até nem lhe diz muito, mas ficou a conhecê-lo. É muito interessante isso. E na questão pronto, da matéria em si, do português, da matemática, como é que uma professora da primária consegue despertar amor por essas áreas no coração de uma criança? Por exemplo, quando um aluno vai pesquisar sobre a biografia de um artista, está a trabalhar português. Está a trabalhar o estudo do meio, porque vai saber onde é que ele nasceu, onde é que viveu, quais foram as influências que ele teve para se dedicar assim. E depois há um fio tão grande que se pode levar. Há sempre qualquer coisa. A data de nascimento serve para trabalhar a matemática, serve para trabalhar séculos, serve para tudo. Há uma transversalidade que se pode avançar sempre. Uma disciplina é importante, tão importante como a outra. Não há disciplinas menos importantes nem mais importantes. Porque os alunos estão para adquirir as competências básicas. E essas competências básicas vão ser o suporte para a vida futura deles e desde já, não é? Isso é importante. Eu, enquanto mãe, sempre senti muita facilidade em tocar no Guilherme, no sentido em que eu passava a ser criança também, tentava comunicar com ele como se eu tivesse a idade dele, não é? Por exemplo, eu quando precisava de pôr o Guilherme a refletir, eu nunca falava com ele assim, eu baixava-me ao nível dele, olhava nos olhos, conversava como se fosse uma criança, brincava com ele de determinadas situações, para ele poder também sentir, não é? Que estava à vontade para se expressar e para comunicar comigo, sendo que é importante realmente nós, muitas vezes, deixarmos a nossa altivez, não é? E irmos ao patamar deles, para eles também confiarem em nós. Tem que ser sempre na confiança. Mesmo que Nunca se na erre, autoridade, sempre na mesmo confiança. que se erre, tem que se dizer porque é que se errou e captar o erro. Eu costumo dizer que nós somos uma montanha de erros.
E ainda bem. No fundo, nós, com o erro, há pouco tempo, portanto, eu estive com a Comissão, foi no ano passado, com a Comissão Nacional de Educação. Eu disse isso e eles disseram que, de facto, que admiraram essa minha expressão. Nós somos uma montanha de erros. Com o erro, nós tomamos consciência dele e já há aprendizagem. Então porquê é que a nossa sociedade reprime tanto o erro? Castiga-se porque há um erro, A castiga-se? sociedade já apanhou, portanto, situações que têm a ver com a sociologia. Mas cada vez mais a escola, neste momento, é que vai dar o clique à sociedade para se tornar diferente. Está na educação aí. Ou seja, vejamos, quando a Rafaela dizia que se punha ao mesmo nível do filho para conversar sobre assuntos. Hoje em dia, muitas estratégias que estão, que podem, porque uma estratégia não é perfeita. O professor, por exemplo, pode fazer uma aula invertida. Pode colocar-se ele como aluno e pôr os alunos todos a falarem como professores. Como pode fazer tertúlias, que é maravilhoso. Uma das coisas que se deve expandir cada vez mais em termos de metodologia é precisamente o tertuliar, como eu digo. Ou seja, vamos sobre um tema, vamos pôr primeiro o que é que eu sei sobre ele para todos. Não há coisas certas nem erradas. Vamos todos dizer o que nós já ouvimos, o que nós pensamos e depois começa o debate sobre a situação. Também pode ser feito, vamos pesquisar sobre o assunto e vimos que há muitas opiniões e depois chegamos ali já com algumas intenções vistas e debatemos ali. O que faz falta no mundo é a crítica positiva e não a negativa. Ou seja, uma reflexão crítica sobre qualquer tema para depois cada um a partir dali vai pensar aquilo que está de acordo consigo. Isto é muito bom, porque já tive essa experiência até, e penso, mas com crianças pequenas, maravilhoso. Já sobre temas, ainda este ano, sobre a criação de uma associação de pais, uma sede, por simplesmente um espaço. Vimos vários edifícios e eles diziam vantagens, desvantagens destes, está longe da escola, mas deve estar longe da escola, não pertence à escola. Outros, mas tem muitas escadas. Portanto, a criança começa a refletir sobre as situações, sobre as vantagens, as desvantagens, os problemas. E a pensarem. E a pensarem. Não é? A pensarem por si. Muito importante. Eu vi uma situação muito gira. Não foi no nosso país. O meu calcanhar daqueles é inglês. E eu queria saber, a propósito que estamos aqui num espaço dedicado, portanto, ao vestuário, que é uma parte do nosso exterior, não é? A nossa expressão, que tem a ver com as expressões artísticas, tem a ver muito com isso, e tem a ver com a nossa personalidade. Eu ouvi sobre tatuagens, porque era um mundo que eu, como sou de uma geração anterior, eu queria compreender a tatuagem. Mas a tatuagem não se compreende, dizia eu. Mas como é que se compreende? Vamos ver. Eu li um artigo, precisamente sobre tatuagens, estava em inglês, e saiu de uma tertúlia, em que os jovens na escola, com de 15, 14 anos, fizeram uma tertúlia onde trouxeram pessoas da saúde, pessoas da moda, pessoas de vários campos, portanto, que podem trazer inovação ao pensamento, e cada um colocou as suas ideias. Eles não ficaram com certezas, mas ficaram com as suas opiniões. E já ficam preparados para um dia tomarem a sua própria decisão. Penso que a educação passa por aqui muito. Tem que se deixar muitas vezes o papel, porque já não é. Portanto, quando iniciei o meu curso, também os meus professores foram os primeiros a dizer, os meus mestres, que diziam o foco é a criança. Já era assim. Por isso eu fui feliz
quando aprendi tantas coisas. O foco é a criança. Se o foco é a criança porque está em desenvolvimento, nós não lhe podemos dar nem estereótipos, nem receitas. Mas o adulto tem tendência a isso. Está certo, está errado. Eu não concordo. E passa por aqui. Muitas das coisas passam por aqui. Eu achei aquele artigo maravilhoso. Interessantíssimo. Interessantíssimo, porque saiu de uma tertúlia. E nós lemos, eu li, e aprendi muito sobre a saúde e a tatuagem. Aprendi muito sobre a moda e a tatuagem, porque moda vem da matemática, não é? E a moda significa aquilo que é mais, que se repete mais, que tem maior tendência, não é? Mas cada vez o ser humano vai ter a sua oportunidade, se refletir, de a moda ser a dele, não a dos outros. A sua expressão, a sua própria expressão. A sua Até própria porque, expressão. aqui mudando completamente de assunto, mas isto também é uma coisa muito interessante, nós funcionamos muito a nível do nosso inconsciente. E a pessoa, quando veste uma determinada roupa, não é? O outro vai estar a processar nele uma expressão que talvez, se ele não se vestir, não é? Com uma sabedoria de se respeitar a si próprio, vai estar a passar ao outro uma imagem daquilo que ele não é. Isto acaba por ser muito impactante. Quando nós vamos procurar um trabalho, quando nós precisamos ter empatia pelos outros, a maneira como nós nos vestimos vai trazer à tona no outro alguma coisa, e se nós tivermos a consciência de o fazer de uma forma premeditada, nós só temos coisas boas a colher. Eu não consigo entender, isto porque também é a minha vida, não é? Mas eu não consigo entender como é que em pleno século XXI ainda há pessoas que se vestem só para cobrir a nudez. Para mim, não é? Que eu desde sempre, olha, desde criança, sempre fui muito arranjada, muito preocupada. Para mim isso é um universo que me é completamente desconhecido. Lá está, porque tudo tem a ver com uma evolução que se fez, mas não se aprofundou. E continuamos assim. Lá está, se tivesse sido promovida na escola há muitos anos a expressão, as artes, tinham compreendido muito bem o papel das estátuas e a sua nudez, por exemplo. Exato. Que é muito interessante ler-se artigos sobre isso, porque a nudez tem a ver com a parte da natureza, o natural, o que é natural em mim. E isso foi uma forma que os artistas trouxeram ao ser humano, à sociedade, de pôr a pensar sobre precisamente a natureza. Tanto que onde é que aparece as estátuas, por exemplo, com o fator nudez, nos jardins, com água. Portanto, sempre a apelar a que seja a natureza, a calma, a serenidade, o bem-estar e os elementos essenciais à vida. Por isso, nós estamos a chegar cada vez mais a nível de crianças, de jovens, a fazê-los, portanto, refletir sobre as coisas, mas por isso também tem que haver um interesse pelo estudo, o porquê que foi assim, para nós seguirmos o nosso percurso. Eu, por exemplo, agora falei nisto porque gostei de saber, não tem a ver só com a história de Portugal, não tem a ver só com a história de Itália, não tem a ver com a necessidade do homem cada vez libertar-se de alguns estereótipos e de promoção e contestar também a necessidade da libertação para ser ele próprio, a própria natureza. Exatamente. E, por exemplo, o nosso país tem muitas estátuas, e os outros países a mesma coisa, que foi mesmo o motivo de uma necessidade natural de levar as pessoas a pensarem cada vez mais, até pela necessidade de saúde, de verem a nudez ou terem que se expor perante um médico com maior naturalidade. A nudez também tem que ser aceite, não é? Por cada pessoa, o seu próprio corpo e a beleza das coisas, e que somos como somos, e por mais que nós estejamos numa era em que as pessoas correm muito atrás da perfeição,
e vamos já passar por este tema por causa dos mídia, não é? As pessoas quase que acham que têm que ter as medidas perfeitas e na realidade a beleza de cada um está na sua singularidade, nas suas particularidades. E é muito importante a pessoa olhar para si, não é? Como um ser belo no seu todo e aceitar as suas características, não As é? características e fazer a sua parte de, portanto, se sentir bem consigo, e até porque uma pessoa pode até não gostar tanto de alguma coisa em si, mas adorar outras situações, até o seu interior, não é? Exato. Porque é uma pessoa que tem um sorriso, porque é uma pessoa que, pronto, perante a sociedade, que gosta de estar, que mostra a sua alegria, que mostra... E isso é muito importante. E cada Exato. vez mais importante. Penso que a sociedade está a chegar a uma altura em que vai, e com o auxílio da educação, vai conseguir chegar ao ponto de refletir, cada um refletir por si. Mas para isso também tem que haver a educação a acompanhar, ou seja, tem que estar a parte emocional equilibrada com a social e com o desenvolvimento da educação. É muito importante a parte emotiva. As pessoas e as estruturas andarem todas de mão dada Tudo no de mão dada, sentido sim. da evolução, não é? E Mas de isso está muito, confiarem. mas eu acho que isso ainda está muito longe. Penso que as gerações que vão para a escola, se lhe for proporcionado isso, vão ser os primeiros a conquistar e a começarem a conquistar esse percurso. Eu digo isso porque, por exemplo, uma coisa muito simples. Quem é que mudou as atitudes em casa em relação à reciclagem? São as crianças. Começam a ser resistentes, começam a dizer que têm que se reciclar para bem do planeta, porque ouvem na escola, começam logo, mas isso não pode ser, tens que ter os ecopontos certos, mãe, e com os avós, não, principalmente porque são pessoas que vêm de outra geração e são os primeiros a fazerem a mudança em casa. Isto realmente é São os primeiros a fazerem a mudança em casa, são as crianças e os jovens que andam na escola. São eles que eles precisam de duas situações: confiança na família, confiança na escola, e a escola confiar na família e a família na escola, e essa união é que vai fazer a mudança. Não é uma mudança e a evolução, não é uma mudança de hoje para amanhã, não é? É uma mudança que demora, mas penso que será por aí. Eu pelo menos jamais, e é das descobertas mais bonitas que eu tenho, é que eu pensava que era impossível, quase há uns anos atrás, uma criança, por exemplo, gostar de saber quem foi Bordalo. E eles deliciam-se a saber quem foi Bordalo, deliciam-se a saber quem foi Picasso. Crianças no nível etário dos 6 aos 10, 11 anos. Ou seja, também tem uma grande fertilidade a nível de conhecimento. O mundo traz muitas coisas, trouxe mudança e evolução, traz de facto o digital, mas nós temos que dar este suporte. Jamais a Rafaela na escola aprendeu quem era Bordalo, não é? E hoje aprende-se quem é Bordalo. E o que é que faz? E se está a ser contestado numas coisas, mas está a ser apoiado por outros, não é? E cada um, depois de saber porque é que está a ser contestado, porque é que está a ser apoiado, depois cada um fica com a sua opinião, ou tira os seus, fica com a sua reflexão sobre o assunto, não é? E por isso eu acredito na escola. Acredito na evolução, porque eu também não aprendi isso na escola, mas hoje em dia as crianças gostam de aprender. E gostam de ir além. Porque abriu-se-lhe o leque muito maior, não é? Está mais aberto ao mundo e ao conhecimento, está mais aqui. Sabemos que através da internet, tudo aí tem que ser sempre um acompanhar muito, muito delicado, não a proibição, mas a explicação sobre os assuntos. É uma explicação que exige confiança do adulto e explicar o porquê e os perigos. E a escola
que a escola tem um papel importante, apesar de eu considerar que deveria de ser acompanhada uma disciplina logo desde o início, muito, muito bem acompanhada. E isso não está, pronto, acontece transversalmente. Mas penso que nós estamos no sítio, numa evolução, temos tido uma evolução. Há uma coisa que a mim me preocupa imenso, que tem a ver com o uso excessivo dos telemóveis, porque eu posso partilhar que ainda na semana passada aconteceu uma coisa que me deixou mesmo de coração partido. Fui ao parque, estava a caminhar, passei no parque e vi um determinado número de crianças no parque sentados com os telefones a brincar. É através da brincadeira que existe um autoconhecimento, que as crianças se exploram, percebem o mundo. Brincar é tão importante quanto aprender, no meu ponto de vista. Aliás, pronto, isto é a minha experiência enquanto mãe, não sou professora, não lido com muitas crianças, lidei com o meu filho, mas tive é a também... melhor aprendizagem, é ser-se professor. Aprendi muito com ele. É ser-se professor. E eu via que, lá está, já há um bocadinho partilhei, mas a melhor forma que eu tinha de chegar ao Guilherme, de fazer com que ele aprendesse, era tudo através da brincadeira. Hoje em dia temos crianças que não brincam, não sabem brincar, crianças que chegam a casa e os próprios pais estão no telefone, há cada vez menos o contacto visual, o toque, a conversa, o diálogo, a brincadeira. Eu gostava de saber, segundo o seu ponto de vista, qual é a dinâmica negativa que isto pode trazer no futuro, ou como é que isto prejudica o aluno de aprender. Gostava aqui de debater este assunto. É um assunto que tem muitas vertentes, não é? É um assunto que passa principalmente, primeiro pela família, não é? Porque não atirando para os outros, é a partir da família. E começa logo por um ponto de vista. É que a família deve, abertamente, de acordo com a idade da criança, explorar as vantagens e as desvantagens. Há vantagens? Por isso mesmo é que deve ser feito isso. É mesmo perguntar à criança que vantagens é que tens. Tem que ser assim, não é dar-lhe dizer isso não tem vantagem nenhuma. Isso só traz desvantagens. Eles ficam logo, porque é próprio da criança com um sentido de proibição, quase negação. Okay. É perguntar à criança quais são as vantagens. Pronto, perguntar, ouvir a resposta e de debater com ela as desvantagens. E depois passa precisamente por esclarecer que há perigos e pela necessidade de partilha de amor e de carinho. Porque tem que haver amor e carinho e amizade em casa. Claro. E tem que se perguntar se não está a roubar os bocadinhos de uns e de outros. Será que não está a roubar? Olha, eu gostava de estar contigo, nós podíamos conversar, mas nunca de tirar nem obrigar a dar. Aqui é uma situação muito delicada, mas é delicada com carinho. Aquilo que a vida me diz é que nós dizemos muitas coisas aos nossos filhos e que pensamos que eles não nos estão a ouvir. E depois o feedback é que eles afinal estavam-nos a ouvir. Porque é uma etapa, todos nós passamos por ela, em que às vezes o que os pais dizem, as pessoas mais velhas, é sempre o não. Não é? Eles têm necessidade de explorar até o não do outro. Porque é que é o não? E por isso a teimosia às vezes que não é teimosia. É só a parte que se diz é teimoso. Não, está a explorar ali uma parte que ainda não explorou o efeito da teimosia, como se diz, entre aspas, está a explorar o outro, está a explorar o comportamento do outro. Exato. E no meu ponto de vista o não deve sempre levar uma justificação, não é? Até se pudermos atirar isso para o outro e perguntar-lhe e fazer-lhe isso a ele, em vez de sermos nós a darmos a receita, como se diz, que é difícil, mas faz bem, faz muito bem. Damos a receita, de certeza que não vai ter resultado. Se perguntarmos qual é a vantagem e a desvantagem, é muito. Porque, de facto, eles precisam de brincar e precisam de ter os pares. Os pares são um ponto forte do crescimento emocional de cada criança e de cada jovem, principalmente. Então a criação, geralmente no primeiro ciclo, ainda andam muito por grupos, depois até vem uma fase que é a fase só dos rapazes, depois só das meninas. Sim. Não tem nada a ver, é uma fase evolutiva no crescimento e no desenvolvimento do ser humano.
Mais tarde vem a necessidade dos pares, porque começam a precisar de ter aquelas conversas de par, de maior confiança, de ter ali uma resposta que em casa não lhe dão, ou que ainda não lhe conseguiram chegar a ele, então, ou a ela, precisam ter os pares. Portanto, o crescer com pares e o crescer com tudo é muito importante. Se faz mal em termos de saúde, é claro que as crianças, estando muitas horas e muito tempo, faz muito mal, até porque não conseguem adormecer bem. Até nós, se estivermos ao computador a trabalhar e depois quisermos ir dormir, passamos um tempo ali a fazer quase o reset das luzinhas todas Sim, sim, por nós. E a nível da concentração, consegue perceber, enquanto professora, uma criança que é menos concentrada pelo excesso, pelo uso excessivo de telas e telefones? Nós somos seres humanos e a concentração mantém-se, se nós estivermos num ambiente com muitas pessoas, nós conseguimos fazer uma paisagem de tudo, mas temos um foco na nossa atenção, concentração. De facto, não se está sequer a estimular a criança quando está perante uma tela desta necessidade futura de se concentrar perante múltiplos estímulos, não é? Só está ali um estímulo e o estímulo é o ecrã, que pode lá ter muitos, mas não há estímulos exteriores nenhuns, porque por simplesmente não estão a ouvir praticamente nada. Okay. O estímulo exterior também é importante. Eu estou aqui, mas vejo muitos estímulos à minha volta, porque isso vai ocultando tudo, como se houvesse só como na banda desenhada, a ver só a parte principal, o primeiro plano. Tudo o que está à volta é segundo plano, não é? E nós precisamos ter o primeiro plano, que é aquele em que nos focamos, o segundo, etc. Na minha opinião, as crianças, a partir de uma certa idade, não façam da criança como se ela não percebesse. É aquilo que eu acho, porque tenho tido oportunidades ao longo da minha vida, situações em que eu tenho explícitas de que a criança até nos dá grandes soluções. E por isso, se conversarmos com eles, eles sabem, eles têm conhecimento, sabem explicar se há vantagens, se pode viver sem aquilo naquele momento, se acha que é importante, o que é que está a aprender. Há muitas perguntas a fazer. Ou seja, é mesmo sobre aquilo que nós falámos há bocadinho, é nós e a criança, não é? Não haver aqui um lugar de altivez, não, é pôr-nos no mesmo nível, conversar como se a criança já fosse uma adulta, pedir um sentido crítico sobre uma situação, conversar, dar o nosso ponto de vista, pedir o ponto de vista dela, chegarmos em conjunto a uma solução, se calhar é uma maneira mais positiva da criança É uma aceitar. maneira, apesar da criança não querer ser vista nem como adulta, nem que o adulto se ponha na situação dela, porque eles também têm que ir buscar a confiança, porque sabem que é uma pessoa mais velha, Sim, tem que sim, ter sim, a confiança. Não é pôr de igual para igual, porque tem que ter confiança naquela pessoa, mas sim fazê-la pensar, fazê-la retirar-se do lado dos seus pensamentos mais remotos tudo e conversar com ela para ela ir adquirindo aquilo que é mais importante para ela, não é? Por exemplo, se a criança está muito, por exemplo, no computador ou no telemóvel, procurar-lhe se não é importante também receber um abraço. E o telemóvel dá-te um abraço, o telemóvel dá-te um beijo, o telemóvel ouve-te, não é? Portanto, passa também muito por este tipo de situações, porque as relações interpessoais são divinais, não são substituídas, não é? Mas eles têm que compreender isso. Dá muito trabalho hoje em dia as crianças que são alunos nas escolas não estarem metidos nos seus cantinhos. Temos que ir ao fundo do nosso raciocínio, tirar tudo, pensar como fazer. O intervalo da escola hoje em dia é um intervalo menos barulhento, derivado aos telefones. Por nós, por aquilo que eu tinha experiência aqui, as crianças brincavam, até porque havia projetos de brincar, o salto à corda, em que eles adoravam, e isso retirou muitas crianças dos telemóveis, pronto. Depois também temos uma grande
já temos muitas pessoas, muitos pais preocupados que já leram, os próprios pais já estão numa geração de se autoformar. Ai, É que isso que bom. nós queremos, é ter pessoas que se auto vão formando conforme os assuntos, vão tendo a sua opinião e também se vão dedicando a gesticular e a gerir essa opinião da maneira como melhor sabem com os seus filhos. Que, É bom que assim seja, que não bom é? que assim, Porque a minha opinião pode ser diferente do encarregado de educação, mas claro. convém nós conversarmos pelo melhor, sempre. Querida professora, e para terminar a nossa linda conversa, eu gostava de lhe fazer aqui um desafio. Vamos Vai ser supor difícil este que. Não, desafio. não vai, não, vai ser muito fácil. Desta mulher maravilhosa, essa cabeça vai estar já a borbulhar milhentas ideias. Vamos supor que não existe escola e que a professora Fátima tem que construir uma escola ideal. Como é que é, no plano da sua ideia, não é? A escola ideal. A escola ideal teria que ter também um espaço exterior onde as crianças teriam que explorar, nos dias de hoje, materiais naturais, teriam que os levar muito ao laboratório natural sem a destruição de nada do que estivesse naquele meio. E faria muitas estratégias destas, de tertúlias com pais, debater com pais e com alunos, fazer aulas invertidas, porque os assuntos, mesmo que digam, ai, não está no programa, tudo está no programa, tudo cabe lá dentro. Se é um diálogo, é uma conversação, comunicação. Se eu posso, a partir de qualquer coisa, os alunos escreverem. Vamos escrever. Até porque um aluno escreve com muito mais gosto se for com a verdadeira função de escrever. Ou seja, para que é que eu escrevo? É para o leitor, para um leitor ler. Se eu ficar com aquilo no meu caderno na escola, ninguém vai ler a não ser o meu pai ou a minha mãe no final do ano, ou a professora, ou os colegas que ouviram. Portanto, tem que ser tudo muito teria que ser tudo muito focado na real função. Se a escrita tem uma função, teria que ser feita a escrita Para para ser essa lida. função, para ser lida, para ser um meio de comunicação. Porque eu noto isso e sei isso, as evidências são essas. Tudo o que tiver a sua real função, as crianças e os jovens adoram. Portanto, seria mesmo por ateliês, por aulas invertidas, por tertúlias, muita comunicação com os pais, porque os pais hoje em dia enchem a escola com muita sabedoria. Eu tive o prazer, é verdade, eu tive o prazer de ter pais que nunca faltavam, que faziam tertúlias comigo. Que lindo. Maravilhoso. Aprende-se muito. É isso, porque tem que haver uma E partilha, não era é? uma escola assim, muita participação. Não podemos estar. Não, na escola não me ouvem. Não, os professores não compreendem. Nós temos que estar aqui com empatia. Esta empatia, se eu fosse professora, como é que eu faria? E pensar sempre em casa e partilhar aquilo que pensei naquele momento com os professores. É muito bom. É a mesma coisa nós. Eu tenho tido a sorte de ter sido bem acolhida por todos e não tenho palavras. Aprendi muito ao longo destes anos todos, porque a evolução foi-se vendo e está aqui. E era uma escola ideal que eu queria, era uma escola muito aberta aos pais, porque os pais têm mais conhecimentos do que um professor em muitas temáticas. O professor é só um gestor das estratégias. Pois. Não é? Já não é o sabe tudo de há muitos anos atrás, porque não havia mais. Hoje o mundo está virado com talentos, com oportunidades, com inovação. Temos que estar abertos com um sorriso para isso tudo e acolher, 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 acolher. Acolher. Que bom. Adorei esta conversa, minha Não sei querida, se fui clara, obrigada. mas Ai, pronto, claríssima, gostei foi de um falar com grande, a Rafaela, porque de grande facto ela é gosto. mesmo assim, é esta pessoa que permite a dar só ao mundo, às coisas lá fora, à sociedade.
E tem que ser, lá está, temos todos que ter um bocadinho uma atitude contributiva no sentido da humanidade poder evoluir. Isto acaba por ser também uma tertúlia, não é? É mesmo isso. Estamos aqui numa tertúlia. Tal e qual uma partilha. É uma partilha de ideias para a inovação, para o bem-estar geral, coletivo, pessoal. Para que nos possamos inspirar todos uns aos outros, não é? E faço o desafio sempre, partilhem ideias, não como crítica, porque de crítica já há muito. Nós precisamos de partilhar ideias que sirvam para melhorar, ou seja, sem o sentido crítico destrutivo. Nós precisamos da ideia que seja participativa e construtiva. Exatamente. Em tudo, em todos os campos, no mundo lá fora, nos empreendedores, nos empresários, é assim. Temos todos tanto a aprender uns com os outros, não é? Tanto. E a partilha é que nos faz evoluir, não é ficarmos só a achar que só nós é que sabemos, não é? Pronto, e para finalizar vou-lhe dizer uma coisa, se algum dia quiser trazer os seus alunos aqui às Marias, ou se eu puder ser útil em algum aspecto na escola, também estou sempre disponível, é um gosto muito grande, está bem? Muito obrigada por ter aceito o desafio. Obrigada a todos por nos ouvirem. Obrigada e até à próxima. Tudo bom. Sorrisos.